Muito bem, começando mais uma edição do programa Guardados da Memória. Hoje a gente vai conversar com o produtor rural, economista, político, administrador, Carlos Sá Zambuja. Como é que está o senhor? Tudo bem? Tudo bem, obrigado. Eu que agradeço o senhor ter separado um pouquinho do seu tempo para conversar com a gente. Relembrar aí, né, a trajetória. Eu estou sempre à disposição, comigo não tem ruim. Eu sempre fui muito aberto e não tem problema nenhum, não tem assunto ruim para mim, está tudo bem, eu enfrento qualquer situação e qualquer posição. Então, um bom dia para todos. Bom, o senhor nasceu em 1938 e o senhor foi batizado em homenagem a um tio, certo? O senhor pode contar para nós a história do seu Carlos, que era médico num navio? Exatamente. Eu nasci em 38, portanto, hoje tenho 87 anos. E quando eu nasci, os meus pais me botaram o nome de um irmão do meu pai, que era médico, e era médico de bordo dos navios da frota brasileira. E esse meu tio estava num navio chamado Araraquara, que foi afundado pelos alemães na costa brasileira. Então, o meu tio morreu em 42, quando o navio foi afundado. E eu era afilhado dele, além de sobrinho, afilhado. E essa é a triste história da vida do meu tio, mas eu tenho orgulho de ter herdado o nome dele. Legal. O seu pai também era médico, os irmãos eram todos médicos? Como é que é? O meu pai era médico, formado pela Escola de Medicina do Rio de Janeiro. Depois o meu pai transferiu-se para a França e ficou 14 anos na França. Inclusive, ele foi médico-chefe do Hospital Necker de Paris. E ele só voltou para o Brasil quando a esposa dele adoeceu, porque eu sou filho do segundo matrimônio. E ele veio, a esposa dele faleceu, então ele ficou com duas filhas pequenas, nascidas lá em Paris, batizadas na igreja de Notre Dame, e então ele teve que voltar para o Brasil, porque tinha uma tia solteira dele que ia ajudá-lo a criar as duas filhas. Por isso que ele voltou para o Brasil. Bom, que também tem o fato de que ele foi convocado para vir trabalhar em 23. Bom, a gente não falou, né? O seu pai, Ney Zambuja, que é o nome do núcleo da Coab, é também o nome do calçadão, né? É um nome conhecido em Bagé. E o seu avô, Estácio Zambuja, certo? Que convocou o Ney para voltar da França. Também tem essa história também, né? Tem. E é muito interessante, porque naquela época, filho não contestava o pai. O que o pai dizia era ordem. E meu avô escreveu uma carta, porque a única forma que tinha de se comunicarem com a Europa era uma carta. E meu avô, quando decidiu formar a coluna dele de exército, eram mais ou menos 350 homens, chamou meu pai, fez uma carta pedindo que ele viesse para assumir um hospital de lona de campanha no Aceguá. E o meu pai largou tudo na Europa, veio, ficou uma temporada aqui, depois voltou para lá. Sim, sim. Então dá para se dizer que a política ela faz parte da sua família desde muito tempo. Totalmente, né? Totalmente. O meu avô era um político. O meu avô paterno, ele participou da Revolução de 83, de 1883, participou e depois 93. Foi o líder, um dos líderes que assinou a Paz de Pedras Altas na Revolução de 1923. Sim. Assim que eu tenho essa herança de interesse
pela coisa pública. Sim, além isso da parte dos Azambuja, né? Porque temos o Antônio Sá, ele era do Partido Libertador, tem uma história Foi também, o grande né? líder do Partido Libertador. Inclusive, quando o chefe dos Libertadores, o Pila. o Raul Pila, foi... O Getúlio brigou com o Pila e mandou o Pila para o Uruguai. O Pila foi para a fazenda do meu avô, lá no Uruguai. Depois o meu avô levou o Pila para Montevidéu e custeou toda a presença do Pila no Uruguai até o Pila voltar para o Brasil e para o Rio Grande. Sim, segundo a minha pesquisa aqui, isso foi em 32, 33, né? Foi mais ou menos isso, né? Bom, eu acho que isso é uma coisa que não é pública e tal, mas a sua família, o senhor, no caso, os seus antepassados, eles chegam até Gaspar Silveira Martins, como é que é? O Gaspar Silveira Martins. É meu tio bisavô. Eu nunca quis usar na política a minha aproximação do tio Gaspar, porque eu queria ter a minha vida própria. Mas ele, disse, a primeira esposa do meu pai, a primeira esposa do meu pai era sobrinha, afilhada e filha de criação do Gaspar. Ah, entendi. Então essa é a conexão com o Gaspar Silveira Martins. Bom, como é que a sua trajetória na política, a sua trajetória começa? Tchê, eu nunca fui um político, na realidade. A minha vida foi norteada para a minha vida particular. Vê se eu me formei em economia e, em seguida, depois me casei. E eu, quando aluno, já tinha o meu negócio próprio, que eu era plantador de trigo, eu tinha lavoura de trigo. E quando eu era namorado da minha esposa, eu comprei uma área perto lá das estâncias do meu sogro. Então, quando eu casei, eu já tinha uma área lá. Então, eu fiquei dedicado ao trabalho do campo. Sim. Nunca procurei nada, nunca andei atrás de nada. Dedicado exclusivamente à minha vida pessoal. Mas eu era muito ligado a pessoas influentes que acreditavam muito em mim. Eu tinha grandes amizades, porque a minha família não é uma família de tradição, de história. Sim. Não é, eu era muito ligado a pessoa. Por exemplo, o ex-presidente Médici, quando era general comandante do Terceiro Exército aqui em Porto Alegre, antes de ser presidente, a minha criação, uma casualidade, o casal Médici e o meu pai e a minha mãe casaram no mesmo ano. Sim. E eram muito amigos. Então, eu era muito amigo. E um dos filhos do presidente, o Sérgio Nogueira Médici, era como meu irmão, de tão amigo. Sim. Então, nós tínhamos uma amizade muito segura e muito intensa. Mas isso nunca mexeu comigo em nada. Viu? Quando o presidente foi eleito, eu fui várias vezes a Brasília, mas apenas como amigo, sem nenhum interesse político. Fazer um eu tive um cunhado meu, o Jaime Tavares, que era presidente da Arena. E um dia foi na minha casa, diz, olha, Carlos, eu preciso de ti. O que é, Jaime? Não, tem eleição aí, eu estou fazendo uma seleção de vereadores, eu queria que tu entrasse. Eu digo, não, tu está enganado comigo, eu não sou desse assunto, eu estou quieto na minha fazenda lá, criando as minhas filhas, etc e tal. Não, mas só me empresta o teu nome, que eu preciso... E tá, pode levar meu nome, mas não conta comigo porque eu não sou político. E assim foi,
Mas eu até tive uma votação muito expressiva, em que eu não esperava. Fiquei de primeiro suplente. Mas eu continuei na minha vida pessoal. Mas na minha convivência com o Médici, eu iniciei uma convivência muito fraterna com o presidente Figueiredo, que era chefe da Casa Militar aqui do Médici, em Porto Alegre. Uhum. E nós ficamos íntimos amigos. Fizemos uma amizade. Isso já o Médici, presidente da República. Não, o Médici era... Comandante do Terceiro Exército. Comandante do Terceiro Exército. E o Figueiredo era em Porto Alegre, imediato do Médici, a convite do Médici. Ficamos muito amigos, seguido eu saía daqui com carne para nós churrasquear lá, e eu voltava para a estância direto, etc. e tal. E o presidente Figueiredo ficou muito ligado a mim, emocionalmente, assim. Ele gostava muito de cavalo, eu também, eu tinha e tenho criação de cavalo, etc. e tal. E a gente se acertou muito. E aí, enquanto o presidente Médici foi para Brasília e foi presidente, todas as vezes que eu ia lá, eu ia almoçar ou jantar com o Figueiredo, etc. e tal. Também lá eu fiz uma grande amizade com o ministro Andreasa, que fazia questão de me hospedar. Sim. E na época o Figueiredo era o chefe da Casa Militar, queria me hospedar também. Então eu ficava com um uma vez e com outro outra vez. Mas nunca pretendi absolutamente nada da política. Nunca passou pela minha cabeça. Mas as coisas acontecem. Quando o presidente Figueiredo começou a ser comunicado que podia ser o sucessor do presidente Geisel, toda vez que eu ia a Brasília, eu ia para lá com ele. E ele dizia, fica perto de mim que eu preciso de ti. Eu digo, tudo bem. E fomos indo. Até que eu estava lá, antes do Natal, e o Andreasa me telefonou. Tia Carlos, vê com o João, que é o João Figueiredo, sim, vê com o João se ele pode receber eu e o Delfim. Queremos uma conversa com ele. O Delfim era embaixador na França. Delfim Neto, sim. E eu disse para o Figueiredo, olha, o Andreasa me ligou querendo uma audiência do Delfim com ele. Ele disse, não, manda eles virem, depois da manhã. Tu ainda vai estar aqui? Eu digo, vou. Então tu tem que participar. Tá bem, não me custa nada. Então, eu fui o intérprete desse encontro. E participei do encontro ao lado do presidente, ao lado do general. E aí o Andreasa e o Delfim queriam saber do Figueiredo se realmente ele ia ser o presidente. E o Figueiredo disse, não, o homem, que é o presidente, o homem não me falou nada, eu não sei de nada. Isso aí estão dizendo, mas eu não sei de nada. Bom, terminamos o jantar, etc. Passei mais 2 dias e digo, eu vou embora. Eu digo, e aí, afinal, como é o negócio? Ele disse, não sei nada. Não sei nada. Bom, tá bem. Eu digo, então, se souber a notícia, me dê, né? Ele diz, não, tu pode estar certo, que tu vai ser dos primeiros a saber. Agora eu vim embora, passei o Natal com a minha família, e no princípio de janeiro, se não me engano, 4 de janeiro, o Geisel foi à imprensa e anunciou que o sucessor seria o Figueiredo. E no outro dia ele me ligou. Bom, agora tu já sabe, né? Eu digo, agora eu já sei, etc. Ah, mas eu preciso de ti. Eu digo, tá, quando quiser me chama. E aí comecei a participar muito porque ele queria minha companhia. E naquela época o presidente tinha que visitar, antes da posse, as assembleias legislativas dos estados. Então eu viajei com ele várias vezes para vários estados. E ele me dizia, tu tem que vir para cá comigo, porque tu não veio com o Médici, que te convidou, mas tu vem comigo. Eu digo, olha, vamos ver isso lá adiante, etc. e tal. E fui levando ele.
Fui levando. Cada vez que ele falava, eu digo, vamos ver, tal coisa e tal. Até que um dia nós estávamos voando de Recife para Brasília, ele estava lendo o jornal, nunca me esqueci dessas situação. E ele baixou o jornal e eu estava no banco da frente dele também lendo. Ele baixou, olha para mim aqui. Tu vem para cá comigo, porque eu preciso de ti aqui. Aí eu chamava ele de general. Olha, general, vamos estabelecer uma coisa. Eu não venho. Eu não venho. Brasília, não quero Brasília. Eu não venho. Em primeiro lugar, que isso aqui é uma coisa de 4 anos. Eu não vou largar todo o meu negócio para passar 4 anos aqui. Eu não venho para me locupletar. Eu não venho para fazer dinheiro. As minhas filhas estão todas na escola, lá uma já estava até na faculdade. Eu não vou ficar longe da família. Eu não vou trazer a família. Eu sei que eu não vou, não adianta. Mas tu é burro, porque tu está perdendo uma oportunidade, tu não está avaliando a oportunidade que tu está perdendo. Digo, olha, eu posso estar perdendo uma oportunidade, mas eu não venho para Brasília. Não posso. Eu tenho a minha família, amo a minha família. Então, ele virou para mim, tu é duro de roer, tu é teimoso. A gente tinha muita intimidade. Né? Então, tu vai ser prefeito lá. Pô, se eu não tiver que sair de lá... Me serve. Não tem problema. Mas aí tornou-se uma coisa muito engraçada, porque isso ainda era... Fevereiro, março. Setembro, outubro. Antes de virar o ano. E eu fiquei quieto. Eu nunca disse para ninguém, nem para minha mulher. Eu disse, porque esse troço de política, você sabe, num dia está de um jeito, no outro dia está do outro jeito. Sim. Eu não vou passar pela bobagem de dizer e depois não ser. Um dia o Camilo Moreira, que era prefeito, me chamou. Tchê, Carlos, o que é que tu sabe? Porque o Camilo ia sair para ser candidato a deputado estadual. O que é que tu sabe? Aí eu digo, eu não sei de nada. Não, mas como tu é muito amigo dos homens, tu pode saber, eu não sei de nada. Não falei com ninguém, não sei de nada. Olha, Camilo, eu estou fora desses troços, meu negócio é outro. E fui levando. Eu sabia, sim. E fui levando o assunto. Fui levando. E aí, claro, né? Ficava aquela angústia do pessoal. E aí, nunca me esqueço, um dia veio o Érico Silveira, que era uma pessoa maravilhosa na minha casa. Conta para mim, o que é que tu sabe? Não sei nada, Érico. Não sei nada. E eu estava convidado. Sim. Porque naquela época não era eleição, era o prefeito nomeado. Sim. Era um em janeiro, né? Eu fui para Brasília, que ele me chamou para acompanhar. E eu fiquei até a posse em Brasília, inclusive, fiquei lá ao lado da família, na posse, na cerimônia de posse, na cerimônia do Itamaraty, etc. e tal. E no dia seguinte eu vim embora, quieto. Não? Quando foi, a posse dele foi 15 de março, quando foi 21 ou 22, eu fui chamado pelo governador Amaral de Souza, que tinha recebido a ordem da presidência da República para me nomear prefeito. O governador nomeava o prefeito. A ordem vinha de Brasília e o governador nomeava. Eu tenho ali o quadro da minha nomeação. Aí tornou-se público que eu era o prefeito. Então, aí eu tomei posse, não é? E aí me obriguei a mergulhar na vida pública, porque eu não sei fazer as coisas mais ou menos. Ou eu mergulho fundo ou não entro. Então, passei 6 anos e 9 meses na prefeitura, me dediquei de corpo e alma a Bagé, ao meu povo, e com a ajuda deles, naturalmente, tive muito sucesso. Tinha muita coisa a ser feita naquela época, né? Tive muito sucesso. Modifiquei Bagé. Na realidade, eu transformei Bagé
no 40 municípios mais desenvolvidos do Brasil. E uma vinda do presidente Figueiredo aqui a Bagé, num comício não, numa homenagem lá na Praça da Estação, na inauguração do centro administrativo, ele, naquela verbosidade simples do Figueiredo, disse que eu era o melhor prefeito do Brasil. Mas realizamos muito, né? Eu fico vendo hoje, né? Por exemplo, o pessoal fala muito da água, né? Da água. Porra, quem fez a água fui eu, porque a hidráulica que tinha era de 1927. Sim, lá então eu fiz essa hidráulica majestosa aí, fiz as caixas apoiadas e elevadas, levei água para todo. Não adiantava, como hoje estão fazendo a barragem, não adiantava fazer a barragem se não tivesse a hidráulica para tratar a água. Sim. E quem fez a hidráulica e todas as caixas apoiadas e elevadas, fui eu. Então fui avançando e fizemos. Por exemplo, Bagé foi o único município do Rio Grande do Sul que foi integralmente eletrificado. Fui eu que fiz 900 quilômetros de rede de eletrificação rural em todo o município. Todo o município hoje é eletrificado. Fui eu que eletrifiquei. E aí vai, eu não vou ficar falando aqui da minha administração. Hoje que eu acho graça, quando o pessoal fala, conseguimos fazer 1000 casas. Fica engraçado. Eu fiz 6.000. Eu fiz 6.000 casas. E o pessoal, quando fala, fazemos 1000 casas, eu fico olhando só. Mas eu acho, vê-se, que a grande virtude do homem público é saber sair. Essa é a grande virtude do homem público. E eu prometi para minha família que quando eu fizesse 60 anos, eu deixaria de tudo. E quando eu fiz 61 anos, eu larguei tudo. Nesse meio tempo, eu me elegi prefeito, a segunda vez, me elegi deputado estadual, ganhei o prêmio maior que um deputado pode ganhar, está lá, ó, a estátua do Negrinho do Pastoreio, é o maior prêmio que a Assembleia dá para o seu deputado, eu fui o deputado do ano. Fui para Brasília, a 0 hora está aí para testemunhar. Nos 4 anos de meu mandato, eu fui o deputado que mais trouxe recurso para o Rio Grande do Sul, fui o número 1 que mais trouxe recurso para o Rio Grande do Sul. E depois, aí tem uma pequena história. Eu caí na asneira de ceder para o Brito. O Brito era o governador e muito meu amigo. Sim. Foi guri, mandalete meu, porque os meus pais moravam numa casa ao lado, muro com muro, da casa do avô do Brito. E quando o pai do Brito faleceu em Livramento, o Brito veio morar com os avós. Então, se criou ao lado da minha casa. Naquela época, não tinha, as ruas eram um pouco movimentadas. Sim. Então nós jogávamos muito futebol na rua, gurizada, né? Sim, criado molecagem, solto na rua. né? Sim. E o Brito era o mandalete. Você vai no bar buscar, eu me lembro, tinha umas rapadurinhas de leite assim que a gente gostava. Tchê, Brito, vai ali trazer rapadurinha, trazer guaraná para nós. Então o Brito era como irmão meu. E eu, quando larguei, que eu não quis voltar para Brasília, eu cumpri o meu mandato e eu prometi para todo mundo, eu não vou repetir mandato porque eu não sou político de profissão. Eu sou independente, tanto que nunca ninguém me deu um centavo para minhas campanhas políticas. Minha campanha política foram feitas com o meu dinheiro. Então eu não dependia de ninguém para nada. Eu não devia obrigação para ninguém para nada. Eu disse, eu não vou repetir mandato. Então, quando eu saí da prefeitura, eu estava naquele bolo político e tive que me candidatar a deputado estadual pela obrigação do meu partido. Porque eu estou no mesmo partido desde 1955, que eu fui presidente da ala moça do antigo PSD. E desde isso, eu sou membro do meu partido até hoje e vou morrer daqui a pouco, porque eu tenho 87 anos e nunca mudei de partido. Aí fiquei deputado estadual, ganhei
tudo que foi honraria da Assembleia, aí me elegi federal. Desculpa ele interromper, o senhor foi deputado estadual bem na Constituinte, né? O senhor eu fui constituinte, né? Estadual, aliás, fui o secretário-geral da Constituinte, porque eu era o secretário da Assembleia. Então, eu que organizei todo o esquema da Constituinte, vice, em 89. Sim. Vice, a Constituinte Federal foi em 88 e a nossa foi em 89. E eu fui deputado constituinte, fui inclusive membro de várias comissões, mas eu era o chefe geral, porque eu era o secretário da Assembleia. Sim. Então, quem organizava e mandava, fazia tudo, era eu. E como é que foram esses debates? Porque em 89 o PT surgiu no cenário, né? Até então não tinha. Foi a primeira vez que o PT teve deputados. Foi o Raul Ponte, Adão Preto. Fortunati, Adão Preto. O Adão, aquele que morreu, eu não me lembro o nome dele, e aquele professor. Eram 5. Foi a primeira vez que o PT teve relação na Assembleia. E nós tivemos grandes debates, porque eu era exatamente o oposto. Sim. Eu sou um cara aberto. O cara que me enxergar a 10 quilômetros de distância sabe o que eu sou e sabe o que eu penso. Ninguém se engana comigo porque eu não engano ninguém. Eu sou o que eu sou. Eu sou de direita. Eu sou contra o PT, por exemplo. Sou contra a esquerda. Eu sou de direita. Eu sou um homem da lei. Eu respeito a lei, eu respeito a propriedade privada, eu respeito o direito de cada um dizer o que quer, porque cada um tem o direito de dizer o que quer. Então eu defendo essas teses e vou morrer com elas. Certo. Bom, o senhor falou que o senhor nunca se viu como um político profissional. Em 88 o senhor foi vice-prefeito. Como é que foi esse pleito? O Luiz Calil... Não, eu tinha um prestígio brutal em Bagé, porque eu, modéstia à parte, modifiquei Bagé. Modifiquei Bagé. Por exemplo, eu recebi a Secretaria de Educação com 2.000 alunos. Entreguei com 11.000 alunos. Construí várias escolas novas, várias. E reformei mais de 30. Eu construí quase 6.000 casas populares, se você contar as que eu construí, as que eu trouxe para Bagé, não é? Por exemplo, o núcleo Neabazambuja eu trouxe para Bagé. Para morar. Aquele núcleo lá, Madesati, fui eu que trouxe para Bagé. Aquele conjunto Tiacila, lá perto do Guarani, fui eu que trouxe para Bagé. E fora todos esses núcleos. E eu fiz questão de botar um em cada ponta do município, porque se eu concentrasse todos, o desenvolvimento ia ser só para aquela parte. Mas como eu fiz cada um em cada ponto do município, a cidade se alargou do mesmo jeito para todas as pontas. Uhum. Então eu fiz espromorar todos, tudo isso fui eu que fiz. Então eu fiz 36 quilômetros de pavimento, eu fiz o anel rodoviário, mas aí eu fiz a grande obra que poucos falam, que foi a barragem de contenção aqui para as enchentes que tinham aqui na Fabrício Pilar, Sim. Que morria gente. Eu fiz aquela barragem lá, nunca mais morreu gente. Enfim, eu fiz muita coisa, tenho orgulho disso. Então eu tinha grande prestígio na cidade. Então, quando foi do ano de 87, 88, eu não me lembro. 89, né? Tinha a sucessão municipal. E eu vim a Bagé e estava aquele troço, prefeito, quem é que vai ser, papapá, papapá. E eu era deputado estadual. E a lei permitia. E eu chamei o doutor Luiz Calil, uma figura maravilhosa, um médico espetacular, e um homem sério, correto, probo. Eu tenho encantos pelo Luiz. E o Luiz tinha sido candidato a prefeito e não venceu, perdeu a eleição. Aí eu chamei o Luiz. Luiz, tu vai ser o candidato a prefeito. E o Luiz disse, não posso, Carlos. Palavras dele.
já rodei nesse vestibular. Eu digo, não, mas agora é diferente. Tu vai ser o candidato e eu vou ser teu vice. Porque eu, como deputado, posso ser teu vice. O que eu não posso é assumir o governo, mas eu posso ser candidato. E eu vou de vice. Aí o Luiz disse, bueno, mas aí não é eleição, aí é uma nomeação. Eu digo, então estou te nomeando o prefeito. E fomos para uma campanha política contra duas pessoas extraordinárias, que era o Juca Jorges, de candidato a prefeito, e o Matias, de candidato a vice-prefeito, pelo PDT. Nagelstein? Hein? O advogado Matias Nagelstein? O Matias Nagelstein. Então era uma dupla muito forte. Mas a eleição foi, para vocês terem ideia, tanto a candidatura do Juca e do Matias e mais outras duas que houveram, menores, todos juntos, fizeram 14 mil votos. E eu e o Luiz fizemos 32 mil votos. Porque eu tinha muito prestígio, então Sim. eu botei, digamos assim, o Luiz na prefeitura. Mas eu não queria mais nada de eleição, mais nada. Eu queria voltar para a minha vida normal. Sim. É o que eu sempre amei e adorei. Mas aí, dadas as circunstâncias, eu me candidatei a deputado federal. E também me elegi. Fui o segundo mais votado da bancada do meu partido, como tinha sido o segundo mais votado para deputado estadual. Mas eu sempre prometi, disse, eu vou apenas um mandato, eu não vou repetir mandato. Eu vou cumprir com a minha obrigação e vou me embora para casa. Aí o Brito era governador e eu já tinha vindo de Brasília e estava quieto aqui, tinha terminado o meu mandato, estava como cidadão comum, como eu gosto de ser. Mas aí o Brito começou, Carlos, me chamou lá no Palácio, olha aqui, em uma pesquisa lá em Bagé para prefeito, isso era 96, só tu para ganhar a eleição lá, o Mainardi é candidato e só tu para ganhar. Eu digo, não, você não conta comigo, Brito, meu momento passou. Eu não quero saber disso, etc e tal. Ah, tá bem, papapá. Voltei para o banco, eu era diretor do BRDE. Passado um tempo, voltou o Celso Bernardi, que era o presidente do partido. Ah, vem em nome do Brito aqui, pedindo para tu ser o candidato, por isso, por aquilo. Eu digo, ó, tia, não tem apelação, eu não volto para a prefeitura. Porque eu sempre disse que eu não ia repetir mandato. Eu não faço carreira política, não quero ganhar dinheiro com a política, não faço negócio com a política, o meu negócio é outro. Quem me sustenta sou eu, porque a política não me sustenta. O salário de deputado não me sustentava. O que me sustentava era o meu negócio, que sempre me sustentou. E daí a um tempo, novamente me chamaram ao palácio. Lá fui eu. O governador era o chefe, né? Sim. Chamava, eu tinha que ir. Aí fui só eu e o Brito no gabinete. Ele disse, tchê, olha aqui de novo, a outra pesquisa. Só tu para ganhar. Eu disse o nome feio pro Brito. Soca essa diretoria que eu tenho naquele lugar. Mas eu estou me demitindo nesse momento do banco, mas eu não vou ser candidato. Não, cara, tu tá louco, rapaz, não é isso. Tu é meu irmão, enquanto eu estiver aqui, tu vai ficar aqui. Eu só estou te mostrando que eu, sendo de Bagé, eu preciso fazer o prefeito lá. E o candidato tem que ser tu. Mas eu não vou ser. Não vou ser. Decididamente, não vou ser. Mas fiquei aborrecido em dizer aquele não peremptório, mas era uma coisa que estava comigo. Era uma convicção. Aí, um fim de semana, eu venho para Bagé, para passar com a minha família, porque a minha família eu nunca levei nem para Porto Alegre, nem para Brasília. Eu é que vinha. Quando vejo um domingo de manhã, a minha casa foi invadida por aquele grande grupo que tinha trabalhado comigo, e mais todo o partido, eram 39 pessoas, invadiram a minha casa. É, porque tu está sendo muito egoísta, porque nós precisamos de ti, e nós te ajudamos, e agora que nós precisamos de ti, tu não quer,
papapá, mas nós precisamos, porque é só tu para ganhar, papapá, 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 papapá. Teve que concorrer. Me botaram contra a parede. E eu, aqueles amigos todos ali, muitos que tinham trabalhado comigo, e de fato me ajudaram muito, porque o governo foi de exceção, foi espetacular. Aí eu voltei para Porto Alegre, fui lá no Brito e disse: vocês montaram um esquema e me mataram. Eu aceito voltar. Aí me demiti do banco, vim aqui e me elegi. Tudo errado. Eu não podia ter voltado. Isso porque a administração anterior tinha acabado com a prefeitura não tinha nada, tinham levado tudo. Não sobrava nada. O funcionalismo estava atrasado em 7 meses. Quando eu assumi, tinham levado tudo. Até... Nossa, impossível. Eu tinha trazido de Brasília, doação do ministro Andreasa, um Galaxy preto para o uso do prefeito, mas eu nunca usei. Eu só quando vinha uma autoridade, o governador, um secretário, ou o próprio presidente, aí usava o auto. Mas aquele auto estava guardado. Quando eu fui ver, até os pneus do auto tinham roubado. Externo. A prefeitura estava dizimada. Bueno, estou aqui, tenho que enfrentar. E enfrentei. Lá consegui realizar muita coisa, não é? Mas a parte econômica eu fiquei patinando, porque consegui botar em dia e depois comecei a perder de novo. Tanto que o meu salário, eu fiquei 2 anos sem receber. Se eu estava atrasado com o funcionalismo, como é que eu ia me pagar? Sabe quando é que eu recebi o meu salário? O ano passado. Um precatório. 25 anos depois, o ano passado, o meu salário estava em precatório e 25 anos depois, ou seja, o ano passado, eu recebi o meu salário da prefeitura do ano 90. Então, essa é a minha vida pública, é aberta, eu enfrento qualquer tipo de pergunta, qualquer tipo de coisa, eu não tenho nada que esconder, o meu livro é um vidro aberto e eu sou um cara de muita ética. Por isso que eu digo, a grande virtude do homem público é no saber sair. Eu saí e fechei a boca. Vocês nunca mais ouviram aqui em Bagé ou em Porto Alegre, eu sou membro toda a vida do diretório estadual, lá eu falo em política do Estado, aqui eu não abro a boca. Se o prefeito está bem ou está mal, se é bom, se é ruim, se fez coisa que eu aplaudo ou fez coisa que eu acho um erro, eu estou absolutamente quieto, porque eu não me acho no direito de estar criticando, porque eu não estou lá, do outro lado, vendo a situação. Então, essa é a minha maneira de agir. O senhor considera, então, que... Bom, acho que sim, né? Que foi um erro ter concorrido novamente? É que o senhor também não teve muita Foi um grande erro. Foi um grande erro. Quem estava certo era eu e não querer. Sim. O último retorno à prefeitura foi um erro. Mas, independente disso, independente da área financeira, foi um sucesso. Porque ainda consegui fazer muita coisa. Fiz... O Ivo Ferronato eu fiz depois, naquele governo, o outro núcleo, o Habitar Brasil, fui eu que fiz. Morgado Rosa, eu consegui fazer o anel rodoviário lá atrás, eu consegui mais um pedaço. Eu fiz várias escolas novas. A prefeitura não tinha creche. E eu, no primeiro governo, já fiz 9 creches. A prefeitura não tinha nenhuma creche. Eu fiz 9 creches. A prefeitura, quando eu assumi, tinha um caminhão comum de madeira de recepção do lixo. Eu botei 10 caminhões novos de lixo, aqueles que diziam um ditado, povo educado, cidade limpa. Botei 10 caminhões de lixo novos na cidade. Comprei equipamento, fiz, aconteci. Bueno, tirei todos os
os pontilhões de madeira das estradas, porque veio a agricultura muito forte, principalmente do arroz, e veio os caminhões muito grandes, e os trocinhos de madeira não aguentavam. Sim. Essas estradas todas, daqui a Serrilhada, daqui o São Luís, daqui o Piraizinho, tudo eu fiz novo. Ponte nova no Viola, uma ponte de 110 metros, mais 3 pontes para diante, ponte do Piraí, que é na estrada imensa, tudo isso fui eu que fiz. Eletrifiquei todo o município, cuidei das estradas. A gente não falou, porque o Mário Andreasa, ele foi ministro em 3 governos militares, né? Ele era o homem do ministro do interior, ele fez 25 mil quilômetros de estradas e não sei quantas pontes. O povo é muito mal agradecido. Então essa relação ajudou bastante. O povo general é muito mal agradecido. A vida do político é o seguinte, se você é meu íntimo amigo e me pede 10 coisas, eu atendo 9 do que tu pediu, mas uma do que tu pediu eu não pude atender. Essa uma vale mais que as 9 que eu te fiz, porque tu esquece das 9 que recebeu e fica bravo por uma que eu não pude atender. Sim. Por exemplo, o presidente Médici. Se não fosse o presidente Médici, nós estávamos na terra até hoje, porque o Estado não investiu nunca em estrada asfaltada na nossa região. Por que Bagé Lavras está em terra até hoje? Que era a nossa saída para Porto Alegre. O presidente Médici fez a Livramento Pelotas, que é a 293, e fez a 153, que nos leva a 290. Nós só temos asfalto porque o presidente Médici e o Andreasa deram para nós. Porque se fosse o governo do Estado, até hoje, eu tenho uma revolta com isso. Porque até hoje o governo do Estado não fez 1 metro de estrada asfaltada na nossa região. Não é? Quando eu digo na nossa região, eu digo Bagé. Quer dizer, se não fosse eles, até hoje nós estávamos na terra. Nós estávamos saindo para Porto Alegre por Lavras na terra. Nunca o governo do Estado aplicou em estrada, até hoje aqui. Mas nós tivemos o presidente Médici, que era bagense, e que fez Pelotas, Livramento, e fez a 153. Eu vou ter que lhe perguntar sobre o seu período como deputado federal, que é um momento histórico, que o senhor participou da CPI e da votação que acabou derrubando o presidente Collor. O senhor é o único da bancada gaúcha que vota contra a queda do presidente. Passados todos esses anos, o senhor se arrepende desse voto? O senhor mantém esse voto? Como é que o senhor avalia esse seu voto? Eu tive a glória de fazer isso, para mostrar que o gaúcho é homem de posição e de coragem. Vou te explicar por quê. Porque eu era membro da CPI, membro efetivo da CPI, e eu acompanhei toda a CPI do Collor. E tinha nitidamente na minha consciência, tudo que eu ouvi, participei de toda a CPI, que a única coisa que tinha contra o Collor era uma caminhonetezinho Fiat Elba, que valia na época R$200, R$300, que sei eu. A única coisa que tinha. Tudo aquilo foi uma grande fantasia, porque o Collor não deu bola para a imprensa, não deu bola para os partidos políticos, resolveu ser um bobalhão, resolveu ser um ente superior, que não precisava dos partidos políticos, que não precisava da imprensa, que não precisava nada. E a imprensa e a política aproveitou aquele momento para cobrar a conta. Tá? Então, eu participei de tudo. E engraçado o que houve de traição. Vou contar um caso que eu acho cômico. Na véspera da votação, eu volto para Brasília. E cheguei lá, tinha um convite dos deputados, que tinha um grande encontro dos deputados que votariam contra o impeachment. Porque eu, desde o primeiro dia, abri meu voto. Então, o meu gabinete vivia cheio de gente dizendo, mas tu está errado, tu tem que votar, a bancada toda vai votar, digo, a bancada vai errar. Bueno, aí fui para uma reunião
numa mansão lá no Lago Norte, em Brasília, e tinha como 200 deputados. Aí todo mundo, que amanhã vamos fazer, amanhã vamos acontecer, etc. Eu estava cansado da viagem. Daí a pouco eu digo, sabe uma coisa? Vamos embora. Estou com sono, vou embora, vou para casa. E um deputado baiano me acompanhou. Eu pensei que ele estava indo embora. Quando cheguei no alto, não. No meu alto, ele disse, tchê, tu está indo embora, tu está descontente ou tu está firme? Eu digo, tu não me conhece, tchê. Eu sou do Rio Grande. Vai dormir descansado porque eu tenho posição. No outro dia, abriu a votação. O nome dele começava com A. E ele votava primeiro que eu. E ele mudou o voto na noite. E votou a favor do impeachment. E eu não. Eu votei contra o impeachment. Porque não tinha base para condenar aquele presidente nojento. Mas não tinha base. E eu digo, eu estou num júri. Não interessa se o cara é um milionário ou se o cara é um pobre coitado. Eu estou num júri e eu tenho que julgar com a minha consciência. A minha sorte, por isso que eu digo, eu tenho uma honra de ter feito isso. O ministro do Supremo Tribunal que assinou o impeachment do Collor chama-se Sidney Sanches. Era o presidente do Supremo Tribunal Federal. 7 meses depois, o ministro Sanches do Supremo Tribunal, numa reunião de todos os 11 membros do Supremo Tribunal, declara naquele fato o Collor perdoado de tudo porque não tinha motivo para condenação. Para condenação, quer dizer, quem tinha razão era eu. Tanto eu tinha razão que o Supremo Tribunal Federal, 7 meses depois, e está aí, né, liberaram, naquela época, liberaram o Collor porque não era. Então, eu sou assim, eu enfrento qualquer... em primeiro lugar, medo não está na minha biografia. Não tenho medo de ninguém nem de nada, porque eu sou um cara dentro da lei. Eu enfrento quem quiser, do jeito que quiser, porque eu estou sempre do lado da lei. E a minha consciência me manda. Então eu não posso condenar um cara porque os outros querem. O repórter importante aí de Porto Alegre, que depois foi senador, agora até pouco tempo, que era da Rádio Gaúcha, o... Zambiase? Hein? Sérgio Zambiase? Não, foi deputado federal. Lazier Martins? Hein? Lazier Martins? O Lazier foi para Brasília para gravar o efeito todo da liga. E todos os dias no meu gabinete. Deputado, o senhor já mudou de voto? Eu digo, tu está perdendo teu tempo. Aqui tu vai perder teu tempo. Porque não existe essa possibilidade. E de fato, né? Agora há pouco tempo eu me encontrei com o Lazier num programa da TV Pampa, que eu chego em Porto Alegre, todo mundo quer falar comigo e reviver esses fatos. Etc. E o Lazier dizia, tchê, eu tenho que me abrir para ti, porque eu achava que tu não tinha razão. E o Supremo Tribunal Federal te deu razão. Eu digo, é uma questão de consciência, não vamos seguir nesse assunto. Eu digo. O senhor falou na imprensa, né, o papel da imprensa ali no governo Collor. O senhor e o seu filho Olavo foram donos do Correio do Sul aqui. Foram o quê? Os senhores foram donos do jornal Correio do Sul. Ah, sim. Como é que o senhor vê o papel da imprensa naquela época e hoje na política? Assim, tem diferença? E qual a importância da imprensa? O Correio do né? Sul é uma história engraçada. O Correio do Sul era do meu pai. Meu pai... Aqui tinha um senhor chamado Carlos Mangabeira, que era o dono do Correio do Sul. Era um senhor de muitas posses, aí ele resolveu voltar, ele era carioca, voltar para o Rio de Janeiro. E era muito amigo do meu pai, como era médico, chamou meu pai, porque o meu pai escrevia no jornal. Diz, olha, Ney, vou te entregar o Correio do Sul. Meu pai disse, para mim não, eu quero. Não,
tu vai ficar com o Correio do Sul. Eu quero que tu fique com o Correio do Sul. Depois tu faz o que tu quer, mas agora eu quero entregar o Correio do Sul para ti. Então, meu pai recebeu o Correio do Sul e levou por 4 ou 5 anos. Mas naquele tempo era um problema. A ditadura do Getúlio Ditadura Getúlio, Estado Novo, 37, 38... De 37 a 45. E o Getúlio, para os jornais que não eram do lado dele, não liberava papel. Então era uma luta. Aí meu pai cansou, porque não tinha interesse nenhum, e na época ele vendeu para o jornal para 3 partidos políticos, para o PSD, PL e a UDN. Se juntaram e compraram o jornal. Passado anos, não sei por que cargas d'água, eu acho que foi o Mário Lopes, diz, olha, tem 2 ou 3 cotas do jornal que estão à venda aí. Digo, então, quanto é tanto? Então tá, eu compro as partes aí. E afinal que depois o jornal foi mal e se juntaram os proprietários todos e me entregaram. Diz, olha, só tu para levar o jornal, vamos te entregar. Nunca administrei jornal. Não, mas vamos te entregar. Eu digo, tá, mas olha aqui, ó, esse troço não vai longe, porque eu não sou do métier. Sim. De fato, recebi o jornal, reestruturei o jornal, deixei ele 0 dívida, etc e tal, e disse para o meu filho, olha, se tu quiser tocar isso, tu toca. Senão tu sai fora, mas sai do jornal. Eu não quero saber do jornal. De fato, meu filho ficou lá 3 ou 4 anos, arrumou o jornal, arrumou tudo, etc. Tal, e depois vendeu. Não era o nosso. Não tinha nada a ver, né? Sim, tinha só essa ligação familiar muito anterior, né? Bom, não quero me espichar muito, ainda tinha muita coisa para lhe perguntar, mas eu tenho 2 perguntas ainda a lhe fazer. A primeira, eu imagino que ao longo da sua trajetória de político, o senhor tenha apadrinhado um ou outro candidato, uma ou outra figura em Bagé. O senhor tem alguma decepção nesse sentido, alguma inimizade? Como é que o senhor leva essa Ótima pergunta. Todo político é traído. Porque é aquilo que eu te disse. Se 10 pedidos e eu te atendo 9, mas um eu não te atendo, tu fica contra mim. E eu não quero citar nomes aqui, mas eu fui traído por um grupo de 6 ou 7, vice, que todos indiretamente queriam o meu lugar. E são gente que eu tirei do chão, e transformei em pessoas. Vários me traíram espetacularmente. Tanto que na minha última eleição eu fiz um milagre. Vou te explicar por quê. Porque na última eleição eu tinha perdido o Aceguá, que tinha se emancipado, e eu lá no Aceguá era o dono dos votos. Segundo lugar, que teve uma candidatura do Lara, Luiz Augusto com Molina. Sim. E teve uma candidatura do Luiz Guarani com outro cara que eu não me lembro quem é. Todos eram meus parceiros. Sim, esparramou demais os votos. Então ali, naquele conjunto, veja bem, os dois, tanto o Guarani como o Lara e o Molina, fizeram 5.000 votos cada um. E o Aceguá era 2.000 e tantos votos que eu perdi. Então, eu perdi 12.000 votos. Quando cheguei na eleição, eu tinha 12.000 menos. E perdi por 1.900. Sim, teria ganhado fácil. Teria ganhado fácil. Vice. Então, mas eu sou um cara do bem, em primeiro lugar. Segundo lugar, eu não cultivo maledicências. O feio é para quem faz. Essa é a minha tese. Eu fui vítima? Fui. O feio para mim, não. O feio é para quem faz a sacanagem, para quem faz a traição, para quem faz... Então, eu virei a página do livro, lavei as mãos e não quero mal a ninguém. Sim. Hoje eu estou um cara aqui, quieto, só observando. Acompanho a política 24 horas por dia.
porque eu tenho um neto meu que administra meus campos, etc e tal, eu vou lá só para passear. Então, a minha distração aqui é ver televisão, ouvir música e acompanhar política nacional, internacional e local. Sim, então, indo exatamente a esse encontro disso, a política em Bagé. O senhor, nos últimos anos, teve algumas perdas, né? Perdeu sua filha, perdeu a esposa. Perdi meu genro também, agora no final do ano, meus sentimentos. Então, o senhor ficou uns anos, assim, bem discreto, realmente muito discreto. Ano passado, até o senhor deu uma aparecida, deu uma circulada com o prefeito Divaldo e tudo mais. Como é que o senhor, como avaliador aí, como um observador, como é que o senhor avalia esses 8 anos do Divaldo, esse crescimento da direita, não só em Bagé, e o prefeito Mainardi atualmente? Eu sou um cara de posições muito claras. Eu, quando larguei a política, larguei. Quer dizer, não quero mais, não participo mais, não dou palpite mais. Eu acho que a ética manda que eu fique de boca fechada. Votei no Lara porque eu não votei no Lara, eu votei contra o PT. Eu vou votar toda a vida contra o PT. O PT, para mim, é sinal de corrupção. O PT, para mim, é comunista. Por quê? Porque quando terminou a guerra, em 1945, o comunismo tomou conta do mundo. A Itália se comunizou, a França quase, etc. e tal. E o presidente Getúlio Vargas, que era um homem muito inteligente, previu que o comunismo ia tomar conta do Brasil e criou o PTB. E esse pessoal que era comunista, não tinha para onde ir, foi para o PTB. Mas depois que fundou o PT, todos foram para o PT. Então, para mim, o PT é comunista. E eu sou literalmente contra o PT, porque onde o PT está a corrupção. Semana passada estourou o INPS aí. Todos sabem. Isso é comum no PT. O Lula inventou primeiro o Petrolão, aquela roubança do Petrolão. Depois da Lava Jato. Foi o maior escândalo mundial de roubalheira da Lava Jato. Agora, fora outros, do INSS. Então, eu sou isso. Eu sou exatamente isso. Então, eu votei no Lara, que eu nem conhecia pessoalmente, nunca tinha falado com ele, e ele veio aqui se apresentar, votei nele contra o PT. E se eu votar amanhã, eu não voto mais, porque eu tenho 87 anos, mas se eu for votar amanhã, eu vou votar contra o PT. Eu sou isso, vocês me desculpem, mas eu sou isso. E eu acho que o governo Lara, eu daria nota 6,5, 7 para o governo. Acertou numas e errou noutras. Não tem ninguém que acerte tudo, não é? Sim. Mas, eu acho que cometeu vários erros e acho que cometeu vários acertos. Mas eu não abro a boca para comentar nem a favor nem contra. Sim. Estou fora. Agora temos o Mainardi de volta aí. Eu até acho um ato de coragem do Mainardi, porque o prefeito é vítima. Imagina tu, eu estou aqui contigo e tu é o prefeito. Um auto da prefeitura está circulando lá na Santa Tecla e atropela uma pessoa ou bate. O culpado é tu. O culpado é o prefeito. Tudo vem sobre o prefeito. A cobrança vem. O prefeito, para ter tranquilidade, hoje não pode ter um auto velho. Porque senão vem a justiça aí e te pega porque tu declarou mal, tu dá mal porque o cara matou um cara lá, etc. Tal. Então, eu hoje ato de ser prefeito um ato de coragem. Porque qualquer coisa, o prefeito é culpado. E ele responde com os bens próprios. Então, é o próprio absurdo, né? Uhum. É o próprio absurdo. O prefeito não tem culpa que tenha acontecido um troço lá.
O prefeito não tem culpa. Por exemplo, o prefeito não está sentado na boca do caixa da prefeitura. O prefeito tem que trabalhar, que andar. E se alguém no caixa da prefeitura mexe no dinheiro da prefeitura, o prefeito não tem culpa, mas é o culpado. É processado, é condenado. Então, eu acho o ato de ser prefeito um ato de heroísmo. Bom, vamos encerrar por aqui. A pauta é muito extensa, o senhor tem muita história. Mas, enfim, vou lhe agradecer por ter nos recebido aqui, ter contado esse monte de causos. Ficou um monte de coisa aí pra gente falar. Daqui a pouco teria que fazer uma parte 2 dessa entrevista, né? Mas lhe agradecer pelo seu tempo, pela sua disponibilidade e parabéns pela sua trajetória aí. Muito obrigado. Olha aqui, ó. Toma nota. Em primeiro lugar, comigo não tem assunto ruim. O que tu quiser da minha vida pode perguntar. Segundo lugar, eu repito que a gente tem que ter ética e tem que ter educação que tu traz de família tradicional. Tem educação. Então a ética tem que ser muito valorizada. Por isso que eu sou um cara de boca calada desde que eu parei. Mas quero que dizer que eu estarei sempre à disposição de vocês para qualquer tipo de esclarecimento, qualquer coisa que vocês tenham dúvida, que queiram esclarecimento, alguma coisa da história, se eu posso colaborar, alguma coisa que do meu tempo que vocês tenham dúvida, eu estou às ordens. Muito bom, muito obrigado. Esse foi o Guardados da Memória. Conversamos com o senhor Carlos Sá Zambuja, economista, político, ex-prefeito da cidade. Segue aí, então, acompanhando a nossa programação e também as nossas redes sociais. Muito obrigado e até mais.